Debate. Vamos lá para o Rádio Esporte Debate, gente. Vamos falar um pouco mais sobre essa mudança da diretoria do Cruzeiro, a saída do Pedro Martins e o que isso pode interferir na sequência. Porque as decisões, Edu, ao que tudo indica, são tomadas em conjunto, mas tem a figura do diretor de futebol como um protagonista. A saída do Pedro Martins pode interferir nessa sequência de trabalho que o Cruzeiro vem fazendo, porque foram algumas escolhas ao longo dessa temporada, Larcamon contratando jogadores, aí vem o Seabra, o Pedro sempre falando, né? O Pedro é o cara que dava mais entrevistas, justificando as contratações. Você acha que essa saída do Pedro Martins, que foi por vontade dele, pode interferir nessa vida do futebol do Cruzeiro? Ou o fato de a diretoria toda continuar, Paulo André, Ronaldo, Paulo Autuori, o mesmo jeito de trabalhar, a mesma maneira de trabalhar vai continuar, Edu? Eu torço para que mude para melhor, mas eu não acredito. Porque eu acho que o Pedro Martins não era o problema. Acho que o problema no Cruzeiro, e é um problema que a gente sabe que iria ser assim, nós precisamos olhar a realidade do clube. O Cruzeiro é um clube que trabalha com orçamento pequeno, orçamento baixo. E a SAF do Cruzeiro decidiu, Cirilo, desde que o Ronaldo comprou, o discurso é: nós queremos um estilo de jogo definido para o Cruzeiro, que é o estilo de protagonismo, de posse de bola, um time ofensivo. E você você ter um estilo de jogo assim, com pouco dinheiro, é difícil pra caramba. A chance de você se dar mal, ela existe. E o Cruzeiro tem se dado mal. Desde que chegou à Série A, disputando a parte de baixo da tabela, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil tem ido mal nas edições. E o cara que vai chegar para substituir o Pedro Martins, eu acredito que chegue tendo que trabalhar em cima desse perfil, tendo que trabalhar com pouco orçamento, com pouco dinheiro. Acho que, sinceramente, eu não vejo tanta mudança. Eu torço para que ela aconteça, para que eu esteja errado e que o problema realmente era o Pedro Martins. Já que ele saiu, eu estou torcendo para que o problema fosse Pedro Martins. Mas eu não acredito que seja. Eu acho que o Pedro Martins é um cara que trabalha com o que o clube pede, com o que o clube entrega, e não é fácil. A chance de você errar, você tem que ser muito assertivo com pouco dinheiro, mas a chance de você errar é muito grande. E o cara que vai chegar para substituí-lo, talvez trabalhe com as mesmas coisas, com o mesmo tipo de investimento, com o mesmo tipo de perfil, de escolha de técnico, de atleta. E isso tem se provado no Cruzeiro que não tem dado muito certo. Deu certo em 2022, jogando Série B. A partir do momento que o Cruzeiro encontrou adversários com muito maior poder de investimento e com mais qualidade, ele passou a ter muita dificuldade. E eu vou repetir o que eu falei anteriormente. Por que eu acredito que o problema não era o Pedro Martins? Veio outro clube aqui e buscou o cara, que ele entende ser capaz de trabalhar com um orçamento menor no Vasco da Gama, que mesmo com orçamento maior que o Cruzeiro, nas competições, competiu menos do que esse Cruzeiro do antigo diretor de futebol, Pedro Martins. Tava vendo os números aqui de investimento, da diferença do Cruzeiro pro Vasco, é coisa de 200 milhões, nesse período aí de 2 anos. É um negócio impressionante, pensando em contratações, né? Ô Simões, você acredita em mudança? Você crê que algo vai mudar com a mudança de um diretor que possivelmente não estava prevista pelo Cruzeiro, né? O Pedro Martins foi buscado aí pelo Vasco e ele decidindo sair. Como você observa essa alteração? Você acredita em grandes mudanças no jeito de fazer futebol do Cruzeiro? Cirilo, primeiro que, assim, o fazer futebol é muito difícil. Claro que quanto maior investimento que você tem, você vai minimizando a chance de erro. Mas, de toda forma, agora há pouco a gente falava aqui, né? A base do time do Juventude, que faz um bom início aí, embora tenha tomado aquela piaba do Botafogo, mas foi finalista do Campeonato Gaúcho, fez um 2-0 no Corinthians. A base do time do Juventude é o Gilberto, o centroavante, que ano passado teve uma atuação horrível com a camisa do Cruzeiro. O Internacional do Cudê tem como um dos destaques nesse início de temporada, e olha que eles são recheados de atacante, embora alguns estejam machucados, se adaptando ao futebol brasileiro, mas o Wesley faz um ótimo início de temporada com a camisa do Internacional, tá? Se você falasse nós estamos chegando em maio, né? Isso. Junho do ano passado, julho, o torcedor do Cruzeiro, que a dupla de ataque do Cruzeiro ia ser Gilberto e Wesley, o cara nem no jogo ia. Nem ao jogo o cara ia. A vaia já era no aquecimento. Olha como é difícil fazer futebol quando você não tem o investimento de dar o tiro certo. Você tem que ir naquela aposta de um jogador que tem qualidade, mas que você não tem certeza que ele vai conseguir entregar a qualidade que ele tinha no outro clube, no seu clube.
tá? Porque o Wesley era um bom reserva no Palmeiras, um ótimo reserva que valia um investimento, não conseguiu acontecer no Cruzeiro por algum motivo e até agora está acontecendo no Internacional. O Gilberto sempre foi um bom centroavante, não conseguiu acontecer no Cruzeiro, está entregando no Juventude. E o cara que foi protagonista na Série B e te salvou de um rebaixamento com grandes defesas ano passado, no início dessa temporada, simplesmente falhou quase todos os jogos. O Cabral fez uma ótima Série B e um excelente final de Série A. Excelente. Que o nível é totalmente diferente. Defesas que deram pontos ao Cruzeiro. Sim. E de repente começou a temporada. Então, é muito complicado, tá? Eu vejo que o problema maior no trabalho do futebol do Cruzeiro, e aí o Pedro Martins está inserido no processo, é relacionado a treinadores. Eu acho que as decisões em relação a treinadores foram quase sempre equivocadas. Quase sempre equivocadas. A permanência do Pesolano foi equivocada. Aí foi um acerto à vinda do Pepa, um acerto que foi substituído por um erro gigantesco de mandar o cara embora. Aí se traz o Zé Ricardo, um erro absurdo. Aí se corrige um pouco a rota com Seabra e Paulo Autuori. Seabra e Paulo Autuori. Aí você vai e não mantém esse cara e traz o Larcamon. O Larcamon deu uma entrevista na ESPN do México dizendo que se ele tivesse permanecido, ele tinha confiança no trabalho dele. Tá? Então, aí você vai e traz o Seabra de volta. A desconfiança que a gente começa a ficar é de que, será que o Seabra, com o escuro do Paulo Autuori foi um, e em carreira solo, é outro? Sabe o que eu acho? Eu tenho uma opinião que ela é muito fria. E o futebol, ele é muito passional, ele é muito quente. Então eu tenho receio das pessoas, principalmente o torcedor do Cruzeiro, não entender muito essa opinião. Mas a gente está falando do Cruzeiro que foi arrasado financeiramente, administrativamente, a partir de 2019. A gente fala de um Cruzeiro que em 2020 e 2021 teve muito perto de ser rebaixado para a Série C e de fechar as portas. De um Cruzeiro de 2020 que não tinha time para treinar. Lembra da época do Adilson Batista? Começou o ano, né? Começou o ano com os meninos da base. Não tinha time para treinar. Eu acho que há uma pressa muito grande para que esse Cruzeiro, que há poucos anos estava arrasado, quebrado e fechando as portas, eu tô falando de 2021. Há uma pressa para que 2024 esse time já esteja brigando por aquilo que brigou a vida inteira. E não é assim. Eu acho que essa expectativa, essa antecipação de expectativa, essa pressa para que o Cruzeiro volte a ser aquele Cruzeiro que brigava tetracampeão brasileiro, bicampeão de Libertadores, sempre disputando o torneio continental, brigando. O Cruzeiro é o tricampeão dos pontos corridos, fora Rio e São Paulo. É o time que chegava e ganhava. Maior campeão da Copa do Brasil. Maior campeão da Copa do Brasil, 6 títulos de Copa do Brasil. Isso tudo faz com que haja uma pressa que volte a ser o time que brigue por conquistas, por parte de cima da tabela. Mas há 2 anos, esse clube estava fechando as portas. Há 2 anos, esse clube não tinha jogador para treinar. Há 2 anos, esse clube teve que ser salvo de uma queda para a Série C do Campeonato Brasileiro. A gente está falando de 2024. Enquanto tiver essa pressa, o Cruzeiro tem que voltar. Esse jogo que o Cruzeiro fez não é digno da história do Cruzeiro, mas é claro que não é. Esse time do Cruzeiro, de 22, 23, 24, não é digno da história do Cruzeiro. Mas é o que tem para o momento de um clube que foi arrasado, que está sendo recuperado, reconstruído. Eu sei que é uma opinião fria demais para futebol, mas a gente precisa passar isso um pouco para o torcedor, talvez para diminuir um pouco essa expectativa. A cobrança eu sei que não vai. Mas diminuir a expectativa, porque a expectativa no alto, ela atrapalha um trabalho que, ao meu ver, administrativamente está sendo bem feito. Com muitos problemas no futebol. Mas quando você tem pouco dinheiro, meu amigo, você vai conviver com problema, não tem jeito. Sabe o que resume isso bem? Início de 2022, quer dizer, a gente está falando aí de pouco mais de 2 anos, tá? A turma que estava na porta do Barro Preto, ameaçando o conselheiro a votar a favor da SAF, sem ela ser esclarecida, aberta, discutida, estruturada, ninguém sabia o que ia ser, mas o torcedor que estava na porta do Barro Preto, ameaçando o conselheiro do Cruzeiro, que se a SAF não fosse aprovada, eles iam apanhar na saída, agora está indo pro Mineirão fazer Judas do Ronaldo, pedindo pra SAF sair. Queimando a bandeira do Ronaldo. Quer dizer, o cara que foi lá ameaçar conselheiro pra SAF entrar, agora quer que a SAF saia. No prazo de 3 anos, cara. Não, de 2 anos. De 2 anos de um clube que estava quebrado. Exatamente, quer dizer, não tem... Claro, pode ser melhor. Quebrado. Pode ser melhor, a condução do futebol pode ser diferente, relativa a torcedor, mas imagina isso em 2 anos, o cara que ameaçou conselheiro de agressão,
para votar a favor de uma coisa, quer que essa coisa agora saia. Agora eu tô curioso para essa entrevista daqui a pouco do Paulo André para saber qual vai ser o caminho tomado, né? O Cruzeiro vai precisar ser assertivo nesse cargo de diretor de futebol, né? Essa tomada de decisões aí do futebol, com esse contexto todo enaltecido por vocês, que é fundamental. Esse cara que vai pensar o futebol do Cruzeiro vai ter que ser... O Cruzeiro vai ter que ser criativo para achar esse cara. Isso que o Cirilo falou é interessante, né? Além de acertar técnico, acertar na contratação do jogador, diretor. Agora vai ter que acertar na contratação do diretor de futebol. Porque não é um cargo simples, né? E não tá sobrando grandes diretores de futebol por aí. É difícil. Não tem, cara. É muito difícil. Não é simples, mas é o último do processo. Não, claro, evidentemente. Só é a vidraça, os caras que tomam decisão vão continuar no Cruzeiro. Bom,